Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário você está assistindo. Vamos começar mais uma aula aí, turminha do sétimo ano, desculpa, né? Vamos falar aí sobre relevo brasileiro. Quero contar com a atenção de vocês, não é isso? Deixa eu ampliar aqui para a gente começar nosso trabalho. Ok? Você já está vendo aí, já começa a aula com imagens aí do relevo brasileiro, né? Primeiro nós vemos aí uma corredeira, né? As pessoas aí praticando raft, né? Praticando aí canoagem, né? Numa corredeira, que isso não é uma cachoeira, é uma corredeira, né? Onde tem desníveis, onde a água passa com determinada velocidade. E depois aqui nós temos as falésias, né? Que é uma formação de relevo que fica nos litorais, no litoral brasileiro, em algumas regiões da litoral do brasileiro. No caso aqui, no município de Porto Seguro. E esse raft aqui no Rio Jacaré, no município de Brotas, São Paulo, né? Vamos aí para a próxima, né? Aqui o Pico da Neblina, situada na Serra do Imerim, no Amazonas, né? É o ponto de, de maior altitude do território brasileiro, com 2.995 metros de altitude, né? Ou seja, uma grande altitude já faz toda a diferença, né? E aqui na quarta figura nós vemos um deslizamento de terra, né, de encosta, né, provocando a interdição de uma rodovia, no caso aqui no município de Cambé, no Paraná, né? Ok. Agora, gente, a gente vai olhar aqui para o mapa do Brasil, né? O mapa do Brasil e as altitudes diferentes, né? Nós vemos aqui que a partir aqui nós vemos que em verde está entre 0 e 200 metros. Amarelo está entre 200 e 500 metros. Esse marrom mais claro está entre 500 e 800 metros. E esse em marrom escuro está acima de 800 metros. Então, nós vemos aqui, né? No centro do Brasil, nós temos aqui, né? Uma altitude entre 200 e 500 metros. Nós temos aqui na região amazônica, né? Baixas altitudes, né, regiões de planície, e nós temos aqui na parte central do Brasil, principalmente, aqui na fronteira do Brasil com a Colômbia, com o Equador e com as Guianas, né, a gente vê também grandes elevações, né, inclusive a maior elevação do Brasil está exatamente aqui, né, na Serra do Meiri, né? Onde está o Pico da Neblina com 2.000 metros, né? Ok? Então, vamos seguindo aqui, né? Altitudes modestas, né? O mapa hipissométrico ou de altitudes, né, do Brasil mostra que o relevo apresenta altitudes do que modestas, né? Ou seja, quer dizer que no Brasil nós não encontramos grandes altitudes, como é o caso, por exemplo, da Bolívia. A Bolívia tem lugar lá com 5.000 metros de altitude, né? Cidades inteiras em grandes altitudes, né? Em altiplanos, etc. Aproximadamente o que? 93% do território brasileiro apresenta altitudes inferiores ao que? A 900 metros, ok? E então a grande maioria do território brasileiro tem baixa altitude, ou seja, abaixo de 900 metros. Entre os principais fatores que explicam a predominância dessa altitude relativamente baixa, podemos destacar a localização na placa tectônica sul-americana, né? Ou seja, nós estamos no centro da placa, né? E normalmente as grandes altitudes estão nas bordas das placas, ok? A estrutura geológica é antiga e a ação predominante de agentes externos no modelado do relevo, né? Ou seja, vários agentes externos, como água, vento e até os seres humanos já mexeram nessas altitudes e transformaram, né?
o Brasil na placa sul-americana, né? Aí as placas sul-americanas movimentam-se em várias direções, ora chocando-se uma com as outras, isso já foi explicado inclusive aqui, ora afastando-se. O deslocamento das placas dá origem ao quê? Vulcões e terremotos, né? Normalmente, no encontro das placas, no choque ou no afastamento das placas, nós encontramos esses dois fenômenos, né? Agentes internos que atuam moldando o relevo, ou seja, os agentes internos normalmente são esses, né? Vulcões e terremotos, eles transformam o relevo também. Aí vamos olhar aqui no mapa aqui. Aqui, né, você vê, vou ampliar aqui para a gente ver. Você vê aqui a placa sul-americana, né? Você vê que ela vai até o centro do Oceano Atlântico, até aqui a costa do Oceano Pacífico, né? E o Brasil está praticamente no centro dessa placa, né? Ou seja, nós não temos grandes cordilheiras montanhosas, que é comum na emenda, no encontro das placas, não temos terremotos e não temos vulcões, felizmente, né? Aqui, gente, outro dado aqui sobre as zonas sísmicas e vulcões, né? Você vê aqui, ó, as zonas sísmicas são essas em laranja, você vê que o Brasil está fora dessas zonas sísmicas, tanto para a ocorrência de vulcões, que está nesses pontinhos, como também nas áreas de maior atividade sísmica, que é onde ocorre terremoto. Você vê que no meio do Oceano Atlântico pode ocorrer. Aqui na América do Sul, né? Na costa da América do Sul com o Pacífico também pode ocorrer, mas no Brasil, felizmente, não, né? Daqui, o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, distante das áreas onde ocorrem choques ou separação de placas. Dessa forma, a ação dos agentes internos, vulcanismo, terremoto, etc., no relevo brasileiro é muito pequena, ou seja, nós temos uma ação muito pequena, né, dos agentes, o quê? Dos agentes internos. Aqui nós temos mais ação de agentes externos do que internos. Por quê? Porque nós estamos longe dos encontros das placas tectônicas, ok? Que ocorrem nas áreas estão próximas a... Ok, isso aqui nós já falamos, né? Agora, estrutura geológica. O conjunto de diferentes tipos de rochas que compõem o relevo de determinado local é determinado o quê? Estrutura geológica, né? Estrutura geológica é o quê? É o conjunto de diferentes rochas. Então, vamos dar uma olhada aí na estrutura geológica, quais são os conjuntos de rochas que o Brasil, né, apresenta. No Brasil, essa estrutura é bastante antiga, estável e desgastada, né? A estrutura geológica brasileira é o quê? Primeiro, ela é antiga, né? Porque as rochas começaram a se formar há mais de o quê? 2,5 bilhões de anos, segundo os cientistas, né? Quando a Terra era bem diferente do que conhecemos hoje, desculpa, quando a Terra era bem diferente do que conhecemos hoje, a maior parte dessas estruturas é composta de rochas com idade de 2,5 bilhões até 500 milhões de anos. Para dimensionar melhor esse tempo, saiba que a separação da América do Sul e da África e a junção da América do Norte com a América do Sul ocorreu há o quê? 65 milhões de anos, né? Segundo cálculos, né, dos cientistas. Aqui. Essa estrutura é considerada estável, porque, como foi dito na página anterior, o território brasileiro está situado na porção que centro da placa sul-americana, né? O Brasil está no centro, onde as atividades sísmicas são o que? Não são intensas, são menores, né?
e é considerada desgastada por causa da intensa ação de agentes o quê? Externos. Então, o vento, a água, né, já agiu muito sobre esse relevo, que já desgastou. Diversos agentes atuam mudando as formas da superfície terrestre no Brasil. A ação dos agentes externos, água, né, das chuvas, dos rios e dos mares e ventos, prevalece sobre a ação dos agentes internos, né? Ou seja, esses agentes externos, eles atuam de forma bem mais significativa do que os agentes internos, não é isso? Em um procital. Aqui a gente tem mais uma figura aqui, né? Nós temos aqui uma formação montanhosa, né? Que já está bastante desgastada, né? Já perdeu bastante sua característica, né? E aqui a distribuição das áreas de relevo, né? Ó, nós temos aqui, né, planaltos, né? Nós temos muitas áreas de planalto no Brasil, né? Aí você lê cada um deles aí. Nós temos as planícies, né? A planície amazônica, que é uma das principais, né? E nós temos aqui as depressões, né? Que também são grandes áreas dentro do Brasil. No Brasil predomina o quê? Planaltos e depressões. Então você vê que o maior número, a maior ocorrência no Brasil são de planaltos e depressões, ok? As áreas de planícies cobrem uma pequena parte do território se comparada às demais formas de relevos e estão próximos aos rios e às faixas litorâneas, ok? Isso você viu no mapa, né? Agora sobre os planaltos, né? São superfícies que podem ter várias formas, mas sempre bastante desgastados pelos agentes externos. Na imagem vemos a Chapada Diamantina, né? Você vê que os planaltos normalmente eles são assim, né? Eles são assim, ó. Você vê que normalmente a forma deles são essa, né? Ó. Normalmente é essa. Na maioria das vezes, quando você ouvir falar em planalto, a forma vai ser parecida com essa. E aqui as planícies, né? São formas de relevo que se caracterizam por apresentar terrenos relativamente o quê? Relativamente o quê? Planos, né? Formados pela decomposição, ou seja, pelo acúmulo de sedimentos que vêm de lugares mais altos. Ok? E aqui a gente vê aqui a planície amazônica, né? As depressões são superfícies planas, né? Ou levemente o que? Onduladas, né? Que foram bastante o que? Desgastadas por longos processos erosivos. Tem altitudes o que? Baixas, às vezes até menos do nível do mar, né? E podem ser relativas quando estão rebaixadas em relação ao entorno ou ok. Isso aí você vai ler com mais detalhes, ok? Então, gente, essa aí foi nossa aula sobre o relevo, né? O relevo brasileiro, não é isso? E deixa eu ligar aqui a minha iluminação para poder, né, você me ver. E tá aí. Essa aí foi nossa aula. Espero que você tenha gostado, né? A gente se encontra nas próximas aulas. Você dúvida, sugestão, crítica, aproveita aí, comenta aí no meu Instagram, no meu YouTube, né, que é onde você está assistindo. Eu vou aguardar a participação. Se gostou, curte. Se achou legal o meu canal, recomenda para outros colegas seguirem. Ok, gente? Valeu, abraço, até a próxima.